refletindo agora nessa última música que nós cantamos e justamente sobre o mesmo ponto que o Danilo orou aqui, sobre Deus fazer a vontade dele em nossas vidas. Como isso parece fácil, parece algo a se desejar, mas às vezes é tão difícil. Principalmente quando o nosso querer não é o querer do Senhor, quando aquilo que a gente quer para nós, a gente quer de todo jeito. É tão difícil de dizer, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, faz o teu querer em mim. O Senhor tem nos desafiado a aprendermos a viver conforme a sua palavra, a querer aquilo que Ele quer. E essa é a maior manifestação, reflexo do nosso amor para com Deus, quando nós compreendemos o que Deus quer e nós passamos a querer as mesmas coisas. E nós olhamos para o que Deus não quer e nós dizemos, declaramos o nosso coração enganoso. Nós também não queremos isso. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Eu vou ler com a igreja a partir do verso 14, mas vou me deter mais na nossa mensagem de hoje, a partir do verso 16. Nós tivemos uma exposição no domingo passado, acerca dos versos 14 e 15, principalmente acerca desses elementos que Paulo então traz aqui como armadura de Deus. E nós vamos então dar continuidade a esse estudo das Escrituras. Então, peço que os irmãos possam ler com atenção comigo, possamos fazer essa leitura em uma só voz. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 14 até o verso 20. Quero que a gente possa ler todo o trecho até o final da perícope e depois nós vamos nos deter no nosso texto de hoje, fazer a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler em nossa voz. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que lhe seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como ninguém vai fazer. Eu quero convidar agora as crianças à frente, elas vão nos deixar esse tempo aqui na nave, vão ter um tempo de aprender também uma linguagem que possam compreender e andar nela. Nós vamos orar por elas e orar por nós. E Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de mim, de cada um de nós, pecador, indigno da sua palavra, mas que o Senhor possa então fazê-la habitar através do seu Santo Espírito em nossos corações. Vamos orar então, Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja pela oportunidade de podermos reconhecer que o Senhor é Deus, e essa oportunidade é dada pelo discernimento que temos no Teu Espírito, sem o qual nós não podemos glorificar o Senhor, sem o qual nós não podemos nos reconhecer, saber aquilo que nós somos, reconhecer aquilo que Tu és e o quanto nós temos necessidade do Senhor. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é santo e maravilhoso. O Senhor habita nos céus, onde nós um dia esperamos estar com o Senhor.
para a glória do teu nome, cantando com os anjos, com os outros santos, e santo, santo, santo é o Senhor. Ó Pai, que possamos estar em todo o tempo revestidos da força do teu poder. Que teu Espírito Santo seja o guia dos nossos corações ao nos debruçarmos diante da tua santa palavra. Que possamos compreendê-la, aplicá-la, vivê-la todos os dias de nossas vidas. Que em tudo, Pai, a pureza da tua palavra nunca seja comprometida com o intelecto mundano, com a cultura deste tempo, com o que nós pensamos e entendemos ser erudição. Que a nossa sabedoria seja na sabedoria do Senhor. E assim nós possamos então nos aprofundar e nos deleitar na simplicidade e ao mesmo tempo na complexidade transformadora do poderoso Evangelho que temos diante dos nossos olhos. Ó Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, assim como o meditar no coração de toda a igreja, sejam agradáveis à tua presença. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso Deus, e não há outro Deus além do Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós tivemos o privilégio de podermos meditar sobre os primeiros versos que nós lemos aqui, sobre as primeiras peças da armadura. O pastor Petrônio dividiu assim comigo algumas dessas peças. Ele começou, ainda bem que eu fiquei com o escudo da espada. Acho que uma guerra eu deixava ele para a couraça e saía com o escudo da espada. Eu acho que eu ficaria mais confortável. Mas não, nós precisamos nos revestir toda a armadura de Deus. Assim, nisso nós somos orientados aqui pela palavra de Deus, pela palavra de Paulo aqui aos Efésios. Paulo, como nós já mencionamos em outras elucidações, Paulo estava preso em Roma. Essa carta foi escrita por volta do ano 60, 61 depois de Cristo. Cristo já não estava mais com os seus discípulos. Paulo, então, preso em Roma, talvez olhando para a figura daquele guarda que então ficava de sentinela diante de seus olhos, ele tenha encontrado ali inspiração para falar de elementos tão preciosos com os quais nós precisamos viver as nossas vidas. Estes elementos, eles podem ser traduzidos em outras passagens como o nós nos revestirmos, ou nós nos vestirmos do novo homem. E esse homem precisa ter essas características descritas aqui como uma armadura, para então estar pronto para essa batalha que acontece todos os dias em nossos corações. Nós possamos estar realmente na força do Senhor, porque não há outra maneira de nós vencermos isso, a não ser na força do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que aquele que pensa que está de pé, e eu tenho visto isso de uma maneira trágica e triste no seio da igreja, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quantos irmãos nós conhecemos firmes na palavra do Senhor, firmes no Evangelho, maduros até no conhecimento da palavra, no transmitir a sua palavra, caem em questões tão sérias em suas vidas e têm então toda a sua vida, às vezes seu próprio ministério comprometido por causa disso. Aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia, vigie, não encontre força em outro lugar a não ser a força do Senhor. Nós não precisamos tentar o nosso coração para provar o quanto nós somos fortes, porque nós não somos. Nós somos frágeis, fracos, debilitados, e não temos condições de vencer a tentação, senão na força do Senhor, senão através do Espírito Santo, senão através de um poder que vai muito além do nosso intelecto, do nosso conhecimento ou da nossa experiência de vida. A cobiça nasce no coração do homem, a cobiça dá então a luz ao pecado, e o pecado gera a morte, e a morte é separação, é oposição para com Deus. E por causa do pecado, por causa da cobiça, por causa da morte, foi necessário que então que Cristo
vivesse a nossa vida, morresse a nossa morte, e imputasse a sua justiça, que Ele conquistou por uma vida reta e sem pecado em nós, para que nós então pudéssemos ser justificados. Ou seja, não depende de nós. Nós não temos condições, nós não temos forças, nós não temos o que oferecer a Deus como santo e justo, senão aquilo que o próprio Deus faz em nossas vidas. Por isso nós precisamos ter em mente que a nossa força está no Senhor. Deus é a nossa fortaleza. Então, quando nós olhamos para essas características de um cristão, de alguém que está sendo moldado, forjado a ser mais parecido com Cristo, nós compreendemos que não depende daquilo que a gente faça ou do quanto nós tentemos nos tornar mais amáveis, mas tão somente de nós vivermos uma vida guiada pelo Espírito Santo que habita em nossos corações. Esse Deus nos dá, de uma maneira muito didática, elementos sobre os quais nós precisamos repousar o nosso coração e fortalecer o nosso coração. Aqui é que Paulo vai chamar de armadura. Se nós queremos blindar, proteger, guardar o nosso coração do pecado, nós precisamos revesti-los, não da cultura desse tempo, não da moral relativa deste mundo, mas do absoluto, da armadura absoluta que o Senhor então nos tem a oferecer em Cristo Jesus. Então nós precisamos conhecer, sabendo que dias maus virão, que cada elemento desse é importante. Nós vimos a necessidade de estarmos firmes, cingindo-nos com a verdade, com a couraça da justiça, calçando os pés da preparação do Evangelho da paz. Então isso precisa ser uma realidade de todo crente. Essa armadura então exposta aqui, ela não é opcional, ela não é para fulano, não é para autoridade, não é para os oficiais da igreja, ela é uma armadura necessária a todo crente que quiser preservar a sua vida íntegra, que quiser refletir Cristo em sua vida e que de fato passou por uma transformação genuína em seu coração. Ela então nos é colocada dessa maneira, sempre como imperativo: calçai, revistai-vos, façam isso, se vistam dessa maneira, coloquem isso, embracem o escudo, tomem o escudo. Essas são elementos que são imperativos em nossas vidas, e nós não podemos fugir delas. Nós não podemos escolher: eu quero aqui a espada, mas eu não quero o escudo não, vou ficar carregar muita coisa. Não, nós precisamos nos vestir de toda a armadura de Deus. No verso 16, nós temos um elemento importantíssimo, sobre o qual fundamenta-se todos os demais, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Observa que nós temos aqui um elemento que ele não pode, embora Paulo coloque aqui ofícios diferentes, como partes diferentes da armadura, ele está bem conectado com o elemento do verso 17. E eu queria poder ler com vocês o verso 16 e 17, e a gente tirar aí os três elementos, fazer essa conexão sobre o quanto nós precisamos estar revestidos disso. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que eu falei que é necessário nós compreendermos essa conexão? Nós então, em algum momento no tempo e na história das nossas vidas, nós compreendemos a palavra de Deus de uma maneira diferente. Eu não sei quantos aqui lembram do momento em que as coisas começaram a fazer sentido, e o Espírito Santo começou a fazer um trabalho maravilhoso, miraculoso no seu coração. O fato é que esse trabalho, ele é por meio, ele usa a fé como um meio para isso, mas a fé em algo que nós ouvimos, e o que nós ouvimos é a palavra de Deus. Há uma conexão aqui entre a espada e o escudo, como elementos indispensáveis para a nossa compreensão do quanto nós precisamos então aprender que a palavra de Deus ela nos é concedida, clareada com discernimento espiritual, e nós precisamos então, pela fé, crer nela,
que nós podemos então viver uma vida diferente daquela que nós vivíamos antes, mas viver uma vida agora conquistada por Cristo. E por isso nós podemos tomar a nossa mente, o nosso entendimento acerca de uma salvação que nos está proposta pelo poder da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é talvez a arma mais transformadora deste tempo, do tempo passado e até a consumação dos séculos. Porque nenhuma outra arma, embora muitas armas possam tomar a vida de alguém, nenhuma outra arma é capaz de dar a vida a alguém que está morto. A Palavra de Deus pode. A Palavra de Deus pega alguém que está condenado pelas concupiscências do seu próprio pecado. Alguém que está morto em seus delitos e pecados, alguém que não tem esperança, que vive uma vida alienada acerca de Deus. Então ela pega essa pessoa morta como um osso seco, então ela dá vida a essa pessoa e transforma a perspectiva dessa pessoa, dando então uma perspectiva nova de eternidade, de salvação em Cristo Jesus. Embora a fé sejam elementos inseparáveis, aqui nós temos como elementos distintos nessa armadura aquele que toma posse então das virtudes descritas por Paulo aqui aos Efésios. Ele então está armado de todas as formas para todas as circunstâncias de suas vidas. Se nós compreendermos o quanto nós precisamos desses elementos, e se nós então passarmos a viver a nossa vida buscando refletir através de nossas atitudes, nossos pensamentos, cada uma dessas características, nós vamos estar preparados, revestidos para enfrentar o dia mau. É interessante que Paulo coloca aqui o inimigo das nossas vidas como alguém que lança dardos, flechas, setas inflamadas e ardentes contra nós. Essas setas tentam talvez nos derrubar, nos prender, nos fazer cair. E em muitos momentos você pode ter vivido uma experiência de ser atingido por algumas dessas setas inflamadas do maligno. Ele é o nosso acusador, ele é o nosso inimigo das nossas almas. Revestidos da armadura de Deus, nós podemos estar mais atentos, mais protegidos. A palavra de Deus diz: o escudo da fé, da confiança, da certeza de algo que eu tenho em Deus e que é muito maior e melhor do que qualquer outra coisa que esse mundo tenha para me oferecer, é suficiente para apagar as chamas, é suficiente para impedir que as flechas pontiagudas do inimigo atravessem a minha armadura, a minha pele e me atinjam. A confiança de que nós temos um Deus soberano sobre todas as coisas, um Deus que não cochila nem dorme, um Deus que não perde o controle de nada, mesmo que aos nossos olhos algumas situações pareçam fora de controle. Nós precisamos ter a fé de que esse Deus poderoso é o Deus da minha vida e que está interessado em cada parte da minha vida, em cada circunstância da minha vida, em cada momento meu. No livro O Peregrino, de John Bunyan, os adolescentes estão estudando, pelo menos os líderes estão estudando o livro, estamos estudando juntos. Há um momento em que o peregrino, o cristão, vai caminhando e guiado por vã confiança, ele cai no castelo do gigante desespero. Naquele castelo, o cristão, o personagem de John Bunyan, ele é açoitado, ele é torturado todos os dias. Há momentos, escreve Bunyan, que cristão e seu amigo queriam, na verdade, morrer, queriam que aquilo acabasse. Queriam planejam até tirar a própria vida, enxergam uma corda no meio daquele lugar onde eles estão presos e planejam tirar a própria vida para acabar com aquele sofrimento. E então o cristão se lembra que recebeu no início da sua jornada a chave da fé. O cristão toma a chave da fé, abre a porta daquele lugar e sai daquele castelo do gigante de desespero. A fé é o nosso escudo diante das flechas inflamadas do inimigo. A fé é o nosso escudo diante das situações difíceis em nossas vidas. A fé é o nosso escudo diante de circunstâncias em que nós olhamos e não vemos saída e até por alguns instantes podemos nos desesperar.
mas nunca vamos sucumbir a essas coisas, porque temos uma esperança que excede o entendimento humano, porque temos uma esperança num Deus que não pode simplesmente apagar por causa de um momento. Então a fé, ela toma lugar diante dos nossos olhos e nos levanta e nos tira das situações talvez mais inesperadas e não planejadas em nossas vidas. Não é sem razão que ele compara a fé e a palavra de Deus como principais instrumentos de uma guerra. Quem não quer, se tiver que ir a uma guerra, quem não quer ir armado com escudo ou espada? Quem não quer ir pronto, tanto para defender-se quanto para atacar o inimigo? A fé, então, e a palavra de Deus estão aqui unidas como elementos cruciais nessa batalha. Em outras palavras, se a palavra de Deus é eficaz em nós, em nossos corações, mediante a fé, então estaremos muito melhor armados, tanto para repelir o inimigo, para pôr em fuga, quanto para nos defendermos e nos proteger dos seus ataques. Nós precisamos fazer com que caminhem juntos a fé e a palavra de Deus, como armas nas mãos de um guerreiro que está sempre pronto a combater. Não existe sequer um homem que não seja obrigado a ser um soldado de Cristo. O inimigo não poupa nenhum sequer. Por isso nós precisamos estar atentos a cada circunstância, a cada momento de decisão em nossas vidas, cada situação que é colocada diante dos nossos olhos, e atentos a experimentá-los, a vivê-los, a decidir segundo a palavra do Senhor, armados com a palavra do Senhor, protegidos, não por aquilo que o homem diz, não pelas ameaças desse tempo, não pelos medos de perder isso ou aquilo outro, mas protegidos pela fé, que então toma o nosso coração, que tira toda a ansiedade, que então o reveste de paz que excede todo o entendimento, como Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 4. Quando nós trocamos a nossa ansiedade, colocamos as coisas diante de Deus, então agradecemos a Deus, porque temos fé que Ele é poderoso para fazer, para nos proteger, para nos guiar, para nos livrar. Então nosso coração é revestido com uma paz que excede todo o entendimento, que independe de circunstâncias. Os dardos de Satanás não são só pontiagudos e penetrantes, mas ainda mais terrível, eles são ardentes, eles são inflamados, eles estão constantemente procurando acertar cada um de nós, o nosso coração, os nossos pés e braços. Abre a tua Bíblia lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 8. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 8. Essa figura da armadura, Paulo, assim como ele manifesta, ele traz aqui aos Efésios, ele traz também de alguma maneira aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 8, dizendo o seguinte: 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, diz assim a palavra de Deus: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O elemento de uma armadura é também trazido ali aos Tessalonicenses, aqui não como um escudo, mas a fé é apresentada juntamente com o amor, como uma couraça, mas também como aquilo que protege, assim como o escudo o faz. Assim nós precisamos ter em mente que efeito é esse que a fé então vai produzir em nossos corações. O efeito protetor, o efeito de nos guardar, o efeito de não nos deixar levar pelas circunstâncias, pelo momento, pelo desejo ou pela ansiedade que então possa estar diante dos nossos olhos.
Essa passagem, ele denomina aqui o capacete como uma esperança da salvação. Aqui no texto dos Efésios, nós temos o capacete como capacete da salvação. Como podemos então abraçar, alcançar a salvação se não esperarmos por ela? A esperança da salvação é algo vital em nossas vidas. É o resultado de uma fé genuína, é o resultado de uma fé confiante, sólida, firme, de estar aguardando em Deus algo que é muito superior a qualquer vitória que esse mundo possa nos oferecer, a qualquer prazer, a qualquer tesouro. Nós precisamos guardar a nossa mente, revestir o nosso bom juízo com a certeza, a certa esperança da salvação. Eu chego a ser redundante quando falo em certa esperança, porque o fato é que se nós não tivermos essa perspectiva de eternidade, se nós não tivermos a salvação como algo claro diante dos nossos olhos, então nós vamos buscar os tesouros e a satisfação do tempo presente, esquecendo que tudo isso aqui será destruído, consumido por causa da condenação do pecado. E se nós não tivermos a nossa mente lá no alto, onde Cristo vive, o que nós vamos viver aqui será perdição, será depravação, será um relacionamento com o mundo e não com Deus, será como homens perdidos, como ovelhas que não têm pastor, como nós lemos agora há pouco, no Salmo 119. Nós precisamos então ter certo em nossa vida que a nossa cabeça precisa estar com o melhor capacete, que a nossa mente precisa estar guardada com a melhor segurança. Só é erguida pela esperança. Nós precisamos olhar para o céu, olhar para aquela salvação que nos está prometida, nos alegrar nela, esperar nela e considerá-la como o maior tesouro das nossas vidas. Se nós tivermos o nosso maior tesouro no céu, se nós tivermos a consciência de que é lá que nós vamos viver eternamente, é lá que nós vamos colocar tudo que nós tivermos de valor nesse momento. Porque ninguém guarda nada de valor no lugar que vai ser destruído. Antes você leva para onde ele estará de fato guardado, protegido. E esse lugar é o céu. Verso 18, no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Colocado os elementos da armadura, Paulo nos ensina como vestir, como nos apropriarmos desses elementos. Verso 18, Paulo vai dizer: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Há um modo pelo qual nós precisamos nos vestir dessa armadura, e esse modo é oração. Não tem outro jeito no qual eu possa viver essas verdades bíblicas se não estiver acompanhado com oração. E eu digo isso bem claramente com vocês. Se nós olharmos para os elementos da armadura e nós passarmos pelo primeiro elemento, cingindo-nos com a verdade. O que é verdade sem oração? Senão uma doutrina oca, seca, sem vida. Senão uma lei de homens farisaicas que nada produz a não ser morte. Mas todos nós vivemos a verdade com oração. Nós vestimos essa verdade com aquilo que coloca o nosso coração junto. Você conhecer aquilo que há de mais íntimo de uma pessoa, conheça os seus motivos de oração. Nós precisamos nos vestir da verdade com oração. Nós precisamos nos vestir da justiça com oração, porque a justiça sem oração nos coloca numa posição de altivez, de um juiz que simplesmente aponta o dedo, mas não chora junto. Não há pregação do Evangelho que não seja acompanhada de oração, ou será apenas um discurso erudito de uma religiosidade superficial. Nós não pregamos simplesmente porque nós estamos ali soltando palavras ao vento, mas nós pregamos acompanhados de oração.
porque cremos que Deus é capaz de usar a pregação para transformar o coração do ímpio, para exortar o coração do crente e endireitar os nossos caminhos. Toda a armadura de Deus, ela faz sentido quando é acompanhada com oração. No texto que nós temos no nosso boletim, eu estava lendo hoje pela manhã e achei bastante pertinente poder compartilhar com vocês. Eu sei que nem todos têm o hábito que deveriam ter de ler os textos colocados no boletim. E lendo esse texto do Ricardo Barbosa, eu me lembrei de um livro que eu li há muito tempo atrás dele. Se eu não me engano, o título é Toque o Mundo com Oração. Eu não me recordo exatamente se o título é esse. Mas há um trecho aqui, um parágrafo desse texto que eu queria poder ler com a igreja, onde ele vai dizer que a oração é a disciplina que integra todas as outras. Enquanto permanecemos orando e vigiando com toda súplica e gratidão, o caminho permanece claro diante de nós. A prática da oração não só nos preserva em Deus, mas preserva Deus em nós. A presença de Deus nos ajuda a discernir o mundo em que vivemos e como devemos viver nele. Meus irmãos, Paulo não nos exorta a colocarmos essa armadura para nos trancarmos em nossos castelos. Paulo nos exorta a esses elementos tão preciosos, a um escudo, a uma espada, a uma couraça, para vivermos trancados em nossos mundinhos, mas porque nós precisamos enfrentar o mundo, nós precisamos enfrentar uma cultura perversa, uma geração pervertida. Nós precisamos estar no mundo, fazendo a diferença em um mundo perdido que não conhece a Deus, e não nos separando, e não nos trancando, como se nós então pudéssemos viver numa bolha. A armadura é para quem vai a uma guerra, e se a armadura é para todo crente, é porque todo crente precisa ir a essa guerra. Como já ilustrou certa vez um pregador, não há nada de errado em um crente estar no mundo. Ele precisa estar no mundo. É lá que ele vai fazer a diferença, é lá que ele vai testemunhar de Cristo, é lá que ele vai falar do amor de Deus, é lá que ele vai viver essas verdades do Evangelho. O problema não é o crente estar no mundo, o problema é o mundo estar no crente. Então, certo pregador ilustrou uma vez falando que o crente é como um barco posto numa lagoa, e o mundo é a lagoa. E não tem nenhum problema de ter barco na lagoa, a barca está na lagoa. O problema é quando não tem lagoa no barco, aí o barco vai afundando. Quando o mundo toma o nosso coração, quando o nosso coração não está devidamente guardado e protegido por esta armadura, pela roupa de Cristo, pela vida de Cristo, por esse novo homem que precisa ser regenerado em nós, gerado em nós, começa a entrar lagoa no barco, e nós vamos afundando, e nós olhamos para as circunstâncias e não nos vemos prontos ou fortes para enfrentá-las, e aí nós nos vemos perdidos, angustiados, trancados, medrosos, com medo do homem, com medo das pessoas, com medo do que vão pensar, com medo do que vão dizer, com vontade, com um coração muito mais desejoso de agradar as pessoas do que agradar a Deus, porque está cheio de lagoa no barco. Mas quando nós estamos guardados por essa armadura, quando nós vestimos essa armadura com oração, com vida, com prática, com desejo de estar mais próximo do Senhor, nós então somos o barco certo para estar na lagoa, sendo meio de salvação para todo aquele que, ouvindo a palavra do Senhor, sendo transformado pelo Evangelho, possa encontrar em nós suporte, amigo, palavra de exortação, de consolo, de conforto. Para isso precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, da força do poder de Deus. É curioso nós pensarmos que oração parece que não é coisa para crente que conhece da palavra de Deus, porque afinal de contas Deus sabe todas as coisas, para quem então eu vou orar? Isso é uma artimanha do inimigo para nos afastar do Senhor. Se tinha alguém que
conhecia a palavra de Deus a ponto de escrevê-la, boas partes, bons capítulos dela. Paulo iniciou todos os primeiros capítulos da carta aos Efésios falando de teologia, falando de um Deus que nos predestinou, que nos enxergava antes da fundação do mundo, que já havia nos preparado para a obra da redenção. E agora esse mesmo Paulo, nessa mesma carta, nos diz que precisamos orar e precisamos buscar a Deus para então reconhecermos o quanto nós precisamos do Senhor. Isso é tão claro nas nossas orações. Quando nós oramos a Deus, quando nós pedimos a Deus, nós estamos reconhecendo que nós precisamos de Deus. Nós estamos reconhecendo que não temos capacidade. E então fica muito mais clara e nítida a vontade de Deus, o agir de Deus, ou aquilo que Deus nos dá, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Para isso nós precisamos ter uma vida prática de oração. Vida de oração genuína. Mas temos alguns cuidados que precisamos ter com relação também à nossa vida de oração. Eu lembro quando eu era adolescente, e não faz muito tempo, tinham 2 livros que o pastor querido, que pastoreava lá minha igreja, ele estava lendo e acabou orientando que nós fizéssemos também 2 livros bastante especiais que foram ricos para as minhas devocionais. Um deles era Perseverança, do Charles Swindoll. Eu não sei quantos aqui já leram, uma excelente leitura. O outro era A Vida de David Brainerd. Eu não sei quantos já leram um livro sobre a vida de David Brainerd. A Vida de David Brainerd é um livro que na verdade é uma tradução do seu diário. O quase sogro de David Brainerd. David Brainerd foi um pregador entre os indígenas dos Estados Unidos e foi prometido, foi quase sogro, ou quase genro do Jonathan Edwards, que foi um grande pregador dos Estados Unidos. E é o próprio Jonathan Edwards que pega o diário do David Brainerd. David Brainerd ele morre antes de casar-se com a filha de Edwards, e Edwards transforma o seu diário num livro. O livro é profundíssimo, fala de aspectos muito lindos da vida do David Brainerd. Eu lembro que nós líamos esse livro e tinha um colega que também é pastor, e ele chegou uma vez, ele começou a ler o livro, os primeiros capítulos ele fez, eu não tenho condição de ler esse livro não. Eu começo a ler a vida de David Brainerd e vejo como a minha vida é uma droga, como eu não sou nem parte do crente que ele era. Ele começa a olhar a vida de oração dele e eu começo a ficar constrangido, porque a minha vida de oração não parece com a dele. Isso angustiava o coração daquele meu colega. O fato é que quando nós falamos de vida de oração, Deus não nos chama para ter a vida de oração de David Brainerd. Deus não nos chama para vestir a armadura de Jonathan Edwards. Deus nos chama para vestir a nossa própria armadura, até a nossa própria relação com Deus. E nós precisamos aprender que nós não vivemos pela experiência dos outros. É muito bom, é muito rico nós conhecermos as experiências extraordinárias dos outros, de oração, de enfrentar dificuldades, de como essa armadura fez sentido para a vida do nosso irmão, mas nós precisamos aprender a vestir uma armadura que caiba em nós. Como Davi, talvez, quantos lembram do episódio em que Davi está prestes a enfrentar Golias, Saul então oferece a sua armadura. Saul é um homem alto, e Davi mal podia andar com a armadura de Saul. Talvez o que nós precisamos entender como Davi, não, eu vou com a minha própria armadura, mas eu vou armado, eu vou pronto. Nós estudamos muito em grupos de oração sobre as histórias dos avivamentos, sobre como eles aconteciam, e uma coisa que nós aprendemos estudando as histórias dos avivamentos é que todos eles foram completamente diferentes uns dos outros. Aconteceram de maneiras diferentes, com pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes. Nós podemos viver um avivamento em nossa vida, em nossa comunidade, em nossa igreja, mas um elo comum que todos eles tinham, assim como um elo comum que une todas as vidas, ou todos os exemplos que nós temos de crentes maduros, é uma vida de oração, do seu jeito, no seu horário, no seu tempo, mas uma vida de oração. Uma vida de oração nos faz vestir as armaduras de Deus
da maneira como elas precisam ser vestidas. Então nós vamos olhar e entender a palavra de Deus de uma maneira diferente do que quando fazemos sem compromisso com a oração. Nós vamos ter uma fé diferente, porque a oração então faz com que nós confiemos tanto em Deus, compreendemos tanto aquilo que Ele é e aquilo que nós somos, e vamos nos achegar a Deus com um coração muito mais humilde. A oração vai nos fazer reviver, relembrar a esperança da salvação que precisa dominar as nossas mentes. Por isso nós precisamos então revestir toda a nossa mente com o capacete da salvação. Por isso nós precisamos tomar o escudo da fé. Por isso nós precisamos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós vamos viver vidas mais parecidas com Cristo, mais moldadas ao seu caráter, e vamos talvez escrever capítulos importantes da nossa vida, da nossa história com o Senhor. No capítulo 46 do livro de Salmos, quero convidar a abrir sua Bíblia comigo. Salmo 46. Salmo dos filhos de Corá. Eu já tive a oportunidade de pregar sobre esse salmo aqui na igreja. Esse é um daqueles que esse é aquele salmo que é dito como o salmo preferido de Lutero. Dizia que Lutero, quando estava angustiado, ele dizia: vamos cantar o Salmo 46. Ele é uma maneira de nós compreendermos que há uma batalha diante dos nossos olhos. Ele é uma maneira de nós compreendermos que, independente das circunstâncias dessa batalha, independente dos inimigos que vão diante de nós, o Senhor é a nossa fortaleza. Ele talvez seja a expressão do que Paulo nos diz, de que nós vamos enfrentar uma batalha, nós vamos estar em uma guerra, mas na força do Senhor. Disse assim o Salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dele, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando nós compreendemos a profundidade do Salmo 46, fica muito mais fácil chegarmos na carta aos Efésios e dizer que nós somos fortalecidos da força do Senhor. Não há força maior do que a força do Senhor. Nós possamos nos lembrar de que diante da guerra que se colocará à frente de nós, diante da batalha que o nosso coração enfrenta contra os desejos pecaminosos que ora tentam nos lembrar o velho homem, diante de situações difíceis, perturbadoras, que nos tiram o sono, nos provocam medo, nos angustia, nós temos uma armadura para vestir. Essa armadura nós vestimos com oração. Mas mais do que isso, diante de nós
E ao tomar esta armadura, nós não estamos debaixo da nossa própria força. Nós não estamos dependendo de nós mesmos, como soldados soltos e isolados do mundo. Mas nós somos fortalecidos na força do Senhor. Bramam as nações, estremecem a terra, ainda que os montes sejam lançados no meio dos mares, ainda que a terra se abra. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento. Convido a fechar os seus olhos. Pai bendito, todo-poderoso Deus, reveste, Senhor, a nossa mente com a esperança da salvação. Nos protege, fortalece, nos dá uma fé capaz de nos fazer estar firmes a resistir às flechas inflamadas do inimigo. Coloca, Senhor, em nossas mãos a Tua palavra, a Tua espada, que possamos então, Senhor, aprender nela, estar prontos e armados com ela, para que quando o inimigo nos tente, nós possamos dizer diante dele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Guarda o nosso coração com a paz que excede todo entendimento, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.